Hello guys, welcome to another video. Nesse vídeo de hoje a gente vai chegar ao X da questão, certo? O que seria melhor? Tem gente que fala, pô, você tem que escutar músicas em inglês para você aprender inglês. Ou tem gente que fala assim, não, 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 música não, você tem que ver filmes e séries em inglês. Ou então tem gente que fala que você tem que ver os dois. Qual que é o melhor? Qual que é o efeito de um do outro? Vamos descobrir hoje, beleza? E aí, Léo, fala para mim, o que que você acha que seria melhor, de vendo músicas ou vendo filmes e séries, né? Cara, eu já vou começar o vídeo jogando uma bomba para você já, uma pergunta bem difícil. Ah, No caso do vídeo, né, eu particularmente tive esse problema e tenho até hoje. Como eu assistia muito anime japonês com legenda em português, então acredito que meu cérebro ele já se adaptou a ignorar o som e prestar atenção só na letra. Então, o que era dito pelos personagens, o meu cérebro meio que ignorava, porque afinal de contas era japonês, então pouco importava. aham. Então, eu adquiri uma leitura rápida, porém, uma falha na audição aí, Audição, interpretação aí da audição. E eu exatamente. acho que isso me prejudica muito hoje. Então, no meu caso, talvez, né, isso é o meu entendimento, a música seria melhor, mas por outro lado, eu também não tenho inglês tão avançado assim para ouvir uma música em inglês e entender tudo. Então fica esses dois pesos aí, né? É, Aí eu jogo a pergunta de volta para você. Qual que é melhor, música ou filme no meu caso? é exatamente isso. Você falou, você tocou num ponto muito, muito bacana, Léo. Por isso que eu gosto de fazer vídeos assim, trazendo pessoas assim, porque sempre traz alguma coisa que a gente realmente não tenha muito pensado, né? Mas então, você falou um negócio interessante. Tipo, eu também vi muito anime, né? Então, tipo, eu sei que, pô, você às vezes você tá vendo anime, só que o meu cérebro ele já tá querendo pegar, tem algumas palavras que eu já peguei, entendeu? De anime e tal, de tanto ver aquelas coisas em japonês. Mas eu entendo que, tipo, pô, você tá vendo aquilo ali, e mesmo que seja um filme ou uma série em inglês, com a legenda em inglês, que é o que a gente fala para vocês estarem fazendo no canal e tal, e tudo mais, já falou, a gente já gravou vários vídeos, a gente já gravou alguns vídeos falando sobre isso, que é o quê? Mesmo que você esteja com a legenda e com um áudio em inglês, você acaba vendo só o que está escrito e você não presta atenção no áudio. E aí você consegue ler em inglês, né? Não, eu sei ler, eu consigo ler em inglês. Mas e aí você, na hora de falar, você, não consegue falar. Não é a situação que você sente, não? Sim, com certeza. Tanto é que para fazer uma prova, para interpretar um texto, ler um e-mail, tem facilidade. Eu me considero, né? Considero que eu tenho facilidade. Mas chegar a trocar ideia com alguém assim, aí já dá aquela travada já. Isso aí. Isso aí, eu vou gravar um vídeo mais para frente falando sobre a técnica do papagaio, para você ir melhorando essa sua forma de você estar falando, você está vendo um filme, uma série, você está conseguindo prestar atenção melhor nos sons também, né? O que que eu percebo, Léo, é o seguinte, e pessoas aí, galera aí que está vendo o vídeo também de hoje, é o seguinte, as pessoas que têm o costume de ver muitos filmes e séries, ela já tem uma ideia gramatical melhor, né, de qual seria a próxima palavra, certo? E também ela já costuma ter não um vocabulário melhor, mas tipo assim, um vocabulário mais cotidiano, entendeu? Que às vezes quando você vai ver uma música, você fica vendo só pensando em música, você acaba ficando com um vocabulário, só que é um vocabulário de poesia, né, de música, né? Não sei se você entende, né? Tipo, às vezes o artista ou o músico, ele coloca aquela música, coloca aquelas palavras lá, não que elas não fazem sentido, claro que elas fazem sentido, mas às vezes ele coloca uma coisa que não é tão coloquial, não é tão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, justamente para ela rimar bem, porque ela soa bem, porque ela soa bonito. Entendeu, Léo? Isso faz sentido? Sim, faz, cara, faz muito sentido, porque esses dias eu estava assistindo uma conversa, né, em inglês, e determinadas partes da conversa, como eu já imaginava qual seria a resposta, eu já conseguia prever o que a pessoa ia dizer. E eu ia lendo ali em inglês e ouvindo em inglês e já sabia o que a pessoa ia falar antes dela falar, né? Deduzindo qual seria a resposta, claro. Aham. E acho que isso que você falou do vocabulário é bem verdade. Porque acredito que a entrevista também seja uma boa, né? Mas, claro, para quem já está mais avançado um pouquinho.
Exatamente. Mas aí tem o outro lado da moeda, né? Que eu já quero começar a falar agora, né? A gente falou um pouco dos benefícios de ver filmes e séries, mas também tem alguns benefícios de você acabar focando mais na música, né? Porque independente do que você faz, do que você está fazendo, eu acho que você tem que procurar fazer os dois, certo? Você tem que ter dos dois tipos de exposição ao idioma. Você tem que ter a exposição ao idioma, seja um formato mais de filme ou de série, de uma situação que você está vendo os atores lá, e seja através da arte, da música também. Os dois você tem que ter. Só que o que eu percebo é que as pessoas que têm mais acesso, que acabam ficando mais tempo nessa música, na música e tal, estudando música, às vezes, muitas dessas pessoas elas já têm um artista preferido, então elas já gostam daquele artista e tal, acompanha todos os discos dele, acompanha todos os trabalhos dele e tal. Isso é muito bacana também, porque às vezes tem gente que é fã e gosta mesmo, né? E é até legal, né? Que é uma das coisas dos pilares que a gente fala, né? De você estar aprendendo inglês, que você tem que fazer alguma coisa que você gosta, que você realmente curte aquilo ali, né? Mas o que É que eu isso. percebo? Mas o que que eu percebo dessas pessoas? Eu percebo o seguinte: eles têm uma habilidade de reproduzir os sons muito, muito bem, entendeu? Então, tipo, às vezes até de cara, às vezes a pessoa que não está no nível fluente, né, por assim dizer, tipo assim, a pessoa não fala tão bem, né? A pessoa até consegue conversar e tal, mas ela ainda não está, tipo, tão avançada, nem está tão confiante assim. Mas você faz uma pergunta para ela e ela responde todos os sons certinho, toda a entonação, tudo certinho, entendeu? E às vezes isso daí é muito legal. Tipo, não vou dizer que engana, mas tipo, o som, a capacidade dela ouvir e ela, a capacidade dela conseguir reproduzir aquele mesmo som, às vezes até mesmo sem sotaque, sem nada, né? Que eu vejo algumas pessoas que fazem isso, que costumam escutar muita música, certo? Às vezes que tem alguma música um artista que ela é muito fã e tal, eu já falo assim, cara, você é brasileiro, você está no Brasil, você está estudando no Brasil, mas você tem o sotaque de tal lugar. Aí ela, é, porque a artista que eu gosto é desse lugar. E ela escuta sempre as músicas dela e tal, e veja algumas entrevistas e tal, e acaba pegando aqueles trejeitos, entendeu? Faz sentido, Léo? Sim, esse tipo de talento, de sensibilidade, na verdade, para audição, eu não tenho nada. Exemplo disso foi esses dias mesmo, que a gente foi assistir um Reels de comédia e o cara estava imitando um sotaque do Arnold e eu não fazia É, ideia que era uma referência ao Arnold. Eu até estava é, entendendo o que estava sendo dito, mas para mim estava sendo dito em inglês comum, e não uma é, referência àquela cultura. exatamente, exatamente. Então, E no lado musical que você falou também, eu nunca tive essa predisposição para o lado musical, né? Nem para ouvir, nem para tocar. Tô um pouco para cantar. Você me lembrou até de um professor que eu fui falar com ele que eu queria aprender a cantar e ele tocou uns três sinais lá e perguntou para mim a diferença dos três. Falei, ó, para mim eu tô ouvindo três sons iguais. Então você não serve para cantar, não, porque se você não sabe ouvir, você não sabe cantar. Falei, isso você falou um negócio interessante. Se você não aí eu, sabe ouvir, você não sabe cantar. E se você não sabe ouvir as coisas em inglês e conseguiria identificar, você também não consegue falar, entendeu? Faz sentido? com certeza, todo sentido. Então, é exatamente isso que eu quero dizer, né? As pessoas que estão focado muito mais na música e tal, e o que que acontece, né? A pessoa que já gosta mais de música, né? Ela já vai, pô, escuta a música ali e tal, e depois ela escuta a música de novo, entendeu? Ela escuta a música acompanhando a letra e tal, né? Você não sabe muito bem, né? Você, claro que você vai tentar fazer isso, para você entender, mesmo que você não faça, não procure nenhuma tradução nem nada, você já está acompanhando a letra mesmo em inglês mesmo, para você conseguir entender o que que o artista está querendo dizer. E depois você, tô no caminho do trabalho, tô no caminho para casa, tô na academia, você escuta a música de novo. E aí você fica sempre reforçando aqueles sons para você. Então, o legal da música também é o fato dele ser repetitivo e ele não ser cansativo. Porque uma coisa é você ver, ou escutar uma música de novo, certo? Tô na academia, tô lá escutando aquela música. Tô indo pra praia, tô lá escutando aquela música de novo. De todo mundo a gente tem músicas que a gente já escutou mais de milhares, não vou dizer milhares, mas centenas de vezes, né? Não, Léo? Tipo, eu mesmo hoje estava escutando uma música na praia, eu já escutei aquela música várias vezes, mas naquele momento é legal escutá-la de novo, entendeu? Isso faz sentido? Sim, mas não sei se eu estou falando besteira, né? Mas na minha visão, a pessoa que está nesse nível aí de começar
pela música, eu acho que ela deveria pelo menos saber alguma coisa em inglês. Sim, Sabe sim. por quê? Porque senão fica aquela tentando trazer a música americana para o português, tentando trazer o inglês para o português. Tipo, a gente ouvia muito Akon quando eu era mais jovem lá na época da escola. É, E muita gente ficava tentando cantar em português, uma letra em inglês. Aí ficava um troço ridículo. ficava feião, exatamente. Mas a ideia é justamente essa, entendeu? O legal também é que é repetitivo, você não se esforça para escutar de novo, você escuta de novo brincando, entendeu? E aí, às vezes, até pelo fato de você estar. Esse negócio que você falou do Akon, Léo, às vezes, pelo sotaque, né, pela palavra, né? Às vezes, se a pessoa escutar bastante, várias vezes, ela até consegue suar e sair melhor, entendeu? Eu vou contar até uma historinha aqui rapidinho para a gente encerrar, né? Que o vídeo não ficar muito longo. Eu tenho um tio que ele é músico, certo? Ele toca música, ele é instrumentista e tal, ele canta também, certo? E ele não fala uma palavra em outro idioma, ele só fala português, entendeu? Porém, ele aí tem algumas músicas que ele canta em italiano e algumas músicas que ele canta em espanhol. Eu fico assim, caraca, tio, mas você fala. E tem músicas que ele canta em inglês, com a entonação e o sotaque assim, tipo, perfeito, sabe? Às vezes eu vejo alguns artistas brasileiros cantando uma música em inglês, eu fico assim, ih, pô, a pronúncia dá certas palavras, tudo errado, tudo esquisito, né? Tudo fora de tempo e tal. Eu fico assim, ah, não, o meu ouvido já escuta aquilo ali e já fica, ai, mas ele faz, Uhum. ele escuta e ele consegue entonar e fazer sair, né, do mesmo jeito que ele está escutando. Mas ele falou, pô, tio, como é que você faz isso? Eu falei, assim, cara, quando tem uma música que eu tenho que tocar em italiano, em espanhol e tal, eu coloco aquela música para tocar direto, várias vezes, fica repetindo, 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 repetindo. Aí no dia seguinte ele repete de novo, repete, ele vai tentando cantar, ele vai vendo que ele não está tão bem, não está igual ao original. Aí depois de várias vezes fazendo isso, pô, quando tá na hora dele fazer se apresentar, pum, ele já consegue se apresentar com aquela entonação perfeita, com aquele sotaque perfeito e com aquele jeito de falar as palavras corretamente. É a mesma coisa que você acaba fazendo com o inglês, sem perceber, quando você acaba usando mais as músicas, né, por ela ser mais repetitiva e tal, e tudo mais, entendeu? Sim, eu acredito que até no caso do músico, né, deva influenciar o idioma, né, na hora de tocar um instrumento, alguma coisa assim, não sei. Ou, Talvez influencie assim, mas aí a gente vamos deixar isso para uma outra conversa, outro dia, né, para a gente entrar nisso daí. Mas então, gente, para a gente encerrar, não tem nenhuma melhor maneira, né, de você fazer. O que eu acho que você tem que fazer os dois, justamente do inglês você tem que se expor das duas formas, mas você também não é legal você ficar só em um ou só em outro, entendeu? A gente tem benefícios em um, a gente tem benefícios maiores em outros, entendeu? Por exemplo, aquilo que eu estava conversando no início do vídeo. Filmes e séries é legal para você ver o vocabulário de uma palavra, de uma conversa no cotidiano, né? E você vai escutar uma música também tem uma vantagem um pouco maior de você conseguir escutar e falar aquilo ali e conseguir fazer o seu speaking um pouco melhor. Só pelo fato de estar escutando músicas e de estar tentando cantar junto e tal, coisa que a gente até acaba fazendo sem nem pensar. Você escuta aquela música de várias vezes e já está cantando junto, né? Então, é isso, não tem o seu um melhor ou pior, é bom fazer os dois, mas, por exemplo, se você já é uma pessoa igual o Léo, que o Léo tá falando, pô, a minha dificuldade, eu consigo ler, mas eu não consigo escutar tanto. Então você já sabe, tipo, pô, ele já consegue ver filmes, etc, já consegue ver desenho, pô, talvez seja uma hora interessante para ele mesmo, nesse caso, né? Talvez ir e começar a estudar um pouco mais com músicas, até para melhorar o speaking dele, que é isso que ele está pensando, é isso que ele está vendo que tá um pouco atrás do vocabulário dele e tudo mais. Não, é não, Léo? sim, que seria o ponto fraco, no caso, né? Exatamente. Então, tipo, você saber qual é o seu ponto fraco e você conseguir usar o filme, a série ou a música, né, visando a vantagem do filme, a série ou da música para a sua evolução no inglês. Beleza? Show. Show de bola. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte aí, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Sempre esqueço de fazer isso no início do filme, de vídeo. Eu tenho que fazer logo no início, para a pessoa se inscrever, vai fazer logo. Mas, enfim. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu.